Fala, turma do sexto semestre, sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas revisões. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa verdadeira masterclass sobre a síndrome do túnel do carpo. A nossa ideia aqui é pegar toda aquela base pesada de anatomia e conectar direto com a prática do ambulatório e, claro, do centro cirúrgico. Afinal, a essa altura do curso, a ponte entre a fisiologia básica e o que a gente realmente faz com o paciente precisa estar super sólida, né? Então, bora lá para mais essa discussão. O nosso roteiro para hoje é bem direto. Vamos passar pela anatomia e fisiopatologia, ver os fatores de risco e epidemiologia, entender os estágios clínicos, detalhar o exame físico e o diagnóstico, destrinchar o diagnóstico diferencial e, por fim, fechar com as abordagens de tratamento. Bom, começando pela seção 1, anatomia e fisiopatologia. A gente precisa estabelecer a estrutura anatômica primária, porque é ela que dita absolutamente tudo nessa patologia. Sem entender o espaço físico, a gente não entende a doença. Pensem no túnel do carpo como um corredor extremamente estreito e rígido lá na face volar do punho. Lá dentro, a gente tem exatamente 9 tendões flexores passando. São 4 superficiais, 4 profundos, o flexor longo do polegar e, espremido no meio disso tudo, apenas um nervo, que é o nervo mediano. E quem faz o teto desse túnel? O ligamento transverso do carpo. O detalhe de ouro que vocês não podem esquecer é o seguinte: esse espaço simplesmente não expande, de jeito nenhum. Então, qualquer inchaço ou inflamação ali dentro vai, inevitavelmente, esmagar a estrutura mais sensível do compartimento, que é justamente o nervo mediano. E olha só esse dado fisiológico que é fascinante. O simples ato de estender o punho aumenta a pressão interna desse túnel em até 10 vezes. A flexão aumenta mais 8 vezes. Então, imagina um paciente fazendo movimentos repetitivos o dia todo. Essas flutuações constantes de pressão criam um verdadeiro microcompartimento isquêmico. É essa isquemia local que compromete o fluxo sanguíneo do nervo e acaba gerando a desmielinização. Outra coisa absolutamente essencial, as variações do ramo motor recorrente do nervo mediano. Quando a gente vai operar, é esse ramo que dita o risco da cirurgia. A maioria das pessoas tem o padrão extraligamentar, que é o mais seguro, digamos, o feijão com arroz. Mas muita atenção para a variação transligamentar. Nela, o ramo literalmente atravessa o ligamento transverso. Um corte descuidado ali na hora de liberar o túnel, o paciente sai com uma paralisia na musculatura do polegar. É um desastre operatório que a gente tem que evitar a todo custo. Agora, prestem muita atenção, futuros colegas, porque isso aqui é a clássica pegadinha de prova de residência. E é uma pérola para o nosso dia a dia no ambulatório também. Por que a sensibilidade da palma da mão do paciente costuma ficar completamente preservada mesmo nos casos mais graves da síndrome? A resposta está na anatomia pura. O ramo cutâneo palmar do nervo mediano se separa do trajeto principal uns 6 centímetros antes de chegar no túnel e viaja por cima dele, ou seja, ele passa ileso pelo aumento de pressão lá dentro. Certo. Indo para a seção 2, fatores de risco e epidemiologia. Vamos desenhar o perfil do nosso paciente e entender quais gatilhos sistêmicos estão por trás disso tudo. Os fatores de risco que se somam de um jeito muito lógico. A prevalência é até 3 vezes maior nas mulheres, principalmente porque, estruturalmente, a área de secção transversal do túnel delas é menor. Pensem nos casos clássicos do ambulatório. Aquela gestante que chega reclamando de dor no punho de madrugada por causa da retenção de líquido. Ou o paciente com diabetes descompensado, onde a glicose em excesso causa glicação e inflama nos tendões, roubando espaço do nervo. E olha, não deixem passar a amiloidose, tá? Uma síndrome do túnel do carpo idiopática no idoso pode ser o primeiro sinal de alerta piscando vermelho anos antes do coração ser afetado. Passando para a seção 3, estágios clínicos e apresentação. Como é que esse dano isquêmico no nervo aparece para a gente na clínica ao longo do tempo? A cronologia da doença é bem progressiva. No estágio inicial, a marca registrada é aquela dor e formigamento à noite. O paciente acorda de madrugada, tendo que sacudir as mãos para ver se alivia. É o que a gente chama de sinal de estalo, ou flick sign. Se evoluir para o estágio intermediário, essa dormência invade o dia a dia e o paciente começa a derrubar as coisas, perde a destreza. E se a gente não intervir, chegamos no estágio avançado, que é assustador. Atrofia da eminência tenar e um déficit motor no polegar que muitas vezes não tem mais volta. E aqui vai um conceito de altíssimo rendimento para vocês levarem para a vida. A síndrome do túnel do carpo poupa o quinto dedo.
Se você está lá fazendo anamnese e o paciente vira e fala que o dedo mindinho está formigando, opa, o seu raciocínio diagnóstico tem que mudar de rota na mesma hora. O mediano não inerva o quinto dedo. Se o mindinho está reclamando, o problema principal provavelmente não está ali no túnel do carpo. Entrando na seção 4, exame físico e testes diagnósticos. É aqui que a gente bota o chapéu de detetive. Vamos ver como provocar e reproduzir esses sintomas de compressão isquêmica lá na maca de exames. A gente tem 3 manobras provocativas principais à beira-leito. O teste de Fallen, onde você pede para o paciente manter o punho hiperfletido por uns 30 a 60 segundos para aumentar a pressão. O teste de Durkheim, onde você vai com os seus próprios polegares e faz uma compressão direta sobre o túnel. E, aliás, o Durkheim é o mais sensível de todos, chegando a 87% de sensibilidade, e tem o sinal de Tinel, que é aquela percussão direta sobre o trajeto do nervo. São ótimos testes iniciais, mas lembrem-se, eles não fecham o diagnóstico sozinhos, tem que bater com a história clínica. E isso nos leva a um ponto que sempre dá uma confusão danada na graduação. A diferença entre a ENMG, que é a eletroneuromiografia, e a EMG, a eletromiografia. A NMG é o nosso padrão ouro, porque ela é completa. Ela estuda tanto a condução do nervo quanto a atividade do músculo. Ou seja, toda ENG contém uma MG embutida. Mas a MG isolada só olha para o músculo. Para a gente definir certinho o grau de compressão antes de indicar uma cirurgia, a gente precisa do pacote completo, que é a eletroneuromiografia. E num laudo desse exame, a gente busca um limiar bem específico. Uma velocidade de condução sensitiva do nervo mediano menor que 45 metros por segundo é um baita sinal vermelho. Isso indica fortemente que existe uma compressão patológica rolando ali no nível do carpo. É o nosso achado mais sensível e mais precoce. Vamos para a seção 5, diagnóstico diferencial na prática. O que separa um acadêmico de excelência do resto é justamente a habilidade de não confundir o túnel do carpo com outras doenças que imitam ele. A gente precisa garantir que vocês não vão confundir um problema que está lá na raiz cervical com uma compressão que é puramente distal. Uma radiculopatia cervical de C6 a C8 vai dar aquela dor que irradia pelo dermátomo todo, começando lá da raiz do pescoço. Já a síndrome do desfiladeiro torácico, que pode ser por um músculo escaleno hipertrofiado ou uma costela cervical, dá dor no membro inteiro e geralmente tem o teste de Addison positivo. É bem diferente daquele aprisionamento clássico distal restrito ao punho que a gente vê no túnel do carpo. E para fechar, seção 6, tratamento conservador e cirúrgico. Chegou a hora de decidir. Quando é que a gente tenta segurar só com órtese e quando é que a gente precisa levar o paciente para a mesa e abrir esse punho? A nossa tomada de decisão passa por 2 estradas. Se for um caso inicial e mais leve, a gente vai pelo conservador. Tala noturno em posição neutra por umas 6 semanas, anti-inflamatórios e às vezes uma infiltração com corticoide. Mas muito cuidado aqui. O corticoide dá um alívio rápido, mas ele inibe a síntese de colágeno e pode degenerar o tendão do paciente a longo prazo. Tem que ter cautela. Agora, se a gente identificar atrofia tenar ou dano axonal irreversível, não tem jeito, a cirurgia de liberação do ligamento é mandatória. E como é essa cirurgia? Pensando na técnica aberta clássica, a gente começa com a incisão cutânea de Tanzer, alinhada com o terceiro espaço interdigital. A gente abre a face palmar superficial e na hora de cortar o ligamento transverso do carpo, a regra de ouro é: aborde sempre pelo lado ulnar. Lembra dos ramos motores do mediano que a gente falou agora há pouco? Entrar pelo lado ulnar é o que garante que a gente não vai esbarrar neles e causar uma lesão irreversível no polegar. Claro que o centro cirúrgico traz umas armadilhas no mundo real. Por exemplo, uns 2,8% dos pacientes têm uma artéria mediana persistente. Achou ela lá? Testa o fluxo da mão. Se o fluxo colateral estiver bom, a gente resseca. No pós-operatório, fiquem de olho na famosa dor de pilar, que é aquela dor profunda quando o paciente tenta apoiar a mão na mesa. Pode durar umas semanas. E sim, existe um risco de recorrência, que vai de 3% a 20%, quase sempre porque o ligamento não foi totalmente seccionado na primeira vez. Mas, para tranquilizar a turma, a estatística final é excelente. Apesar de toda essa anatomia delicada, de nervo passando para cá, artéria passando para lá, a taxa de complicação grave numa cirurgia aberta, tipo uma infecção profunda ou uma laceração feia de nervo, é de menos de 0,1%. É um procedimento super seguro, desde que o cirurgião conheça bem a anatomia, que é exatamente o que a gente está construindo aqui. Para encerrar nossa revisão, deixo um desafio clínico para vocês. A base teórica vocês já têm, mas a grande sacada é aplicar isso na hora certa. Vocês estão preparados para pescar aquele formigamento noturno sutil lá no início, muito antes do músculo tenar do seu paciente atrofiar sem volta?
O diagnóstico precoce, junto com tudo que discutimos de anatomia hoje, vai ser de longe a ferramenta mais afiada que vocês vão ter na prática médica. Turma, muito obrigada pela atenção e foco nos estudos. Até a próxima!